Então, como é que é a questão da codificação da voz, né? Eu falei para vocês que a voz, a codificação da voz, a digitalização da voz, ela envolve aqueles passos lá, né, de amostragem e quantização, tá? Mas ficou faltando para dar um pouco mais de detalhes para vocês em relação à taxa propriamente dita da codificação e de quanto em quanto tempo é gerado um quadro de voz, né? Geralmente as fontes de voz, né, para o VoIP, elas geram uma taxa de bits de 64 kbps, tá? De onde vem, né, essa taxa de 64? Ela vem do, é, da taxa de amostragem, tá certo? Que geralmente você amostra 8.000 amostras por segundo, né, que é a taxa mais adequada para você codificar a voz, né? Então, 8.000 amostras por segundo, né, onde você pega 8 bits para cada amostra, né, isso dá uma taxa de geração de 64 kbps. Né? O frame de voz ele precisa ser gerado a cada 20 milissegundos. É um tempo adequado para você pega uma duração de voz, né, de áudio de 20 milissegundos, né, e codifica aquele tempo de 20 milissegundos, né, utilizando essa taxa de 64 kbps. Então, quando você pega 20 milissegundos e multiplica por 64K, né, vai dar 1.280 bits, ou seja, a cada 20 milissegundos de voz vão ser codificados, né, usando 1.280 bits. Então, esses 1.280 bits é o que vai ser colocado, por exemplo, num segmento UDP, né, para ser transmitido. Né? Se a gente estiver utilizando o VoIP, é através do UDP. Né? Então, a cada 20 milissegundos, né, um novo quadro de voz é gerado. Né? E cada quadro de voz é representado por 1.280 bits, né, que é o resultado do codec que você tá usando. Okay? Então, o serviço do VoIP, ele tá exposto à questão de perda de pacotes, tá? Mas como eu falei para vocês, assim como o serviço de streaming de vídeo, né, você perder alguns pacotes no serviço de VoIP não é tão crítico, porque você vai ter alguma distorção na voz, né, algumas sílabas, alguns fonemas que você está escutando, pode ser que não seja perfeito, né, mas o ouvido humano, né, e o cérebro humano, ele é capaz como é que eu digo, driblar essa imperfeição, né, que foi recebido, né, e ele consegue fazer um reconhecimento da voz de modo a fazer sentido, né, a mensagem que ele está recebendo. Então, taxas de perda, né, entre 1 e 20 segundos, 1 e 20% são toleráveis, tá certo? Numa conexão de VoIP, tá certo? E até porque a gente vai ver já já, existem alguns mecanismos que podem ser utilizados para minimizar essa questão da percepção do erro, ok? Já o atraso fim a fim, não. O atraso fim a fim é um requisito mais rígido do VoIP, como eu falei para vocês. A faixa de atrasos toleráveis é entre 150 e 400 milissegundos. Né? Após 400 milissegundos, o ouvido humano, né, ele já consegue realmente perceber, né, aquela falha, né, da voz. Uma outra coisa também prejudicial para o serviço do VoIP é a variação do atraso, tá certo? É o que a gente chama, em inglês, de delay jitter, tá? Delay jitter é uma medida da variância do atraso dos pacotes. Então, se o delay jitter é grande, quer dizer que a variância é grande, né? Então, dentro de uma, como é que é o nome?
distribuição de probabilidade do atraso dos pacotes, né? Se a variância é pequena, então os pacotes eles chegam mais ou menos perto de uma dada média, né? Se a variância é grande, ou seja, tem pacotes que chegam muito rápidos, mas tem pacotes que chegam muito atrasados. Então, para o VoIP isso não é interessante. É interessante que a variância seja menor. Então, como é que você pode eliminar ou diminuir essa questão da variância do atraso, né? Tem um pouco a ver com aquela questão de você atrasar um pouco a reprodução, né? Se lembra que essa figurinha aqui eu mostrei para vocês lá no caso do streaming de vídeo, né? Você aqui no VoIP é a mesma coisa, sendo que para o áudio, né? Você tem uma geração de pacotes de áudio de forma constante, uma escadinha perfeita, tá? Em relação, por causa da atuação da rede, né, todas as variações que advêm dela, né, os pacotes eles não chegam perfeitos, eles chegam uma escada irregular, né? Mas aí você pode atrasar a reprodução desse áudio um tempinho, né? E aí você elimina esse efeito da variabilidade do atraso. Você pode fazer isso de forma constante, ou seja, você aplica sempre o mesmo atraso, o mesmo delta para todos os pacotes, ou você pode fazer isso de forma adaptativa, tá certo? Então tem um algoritmozinho aqui que não vai dar tempo de eu discutir sobre ele, mas esse algoritmo, ele pega trechos do teu áudio, da tua voz, né? E desses trechos ele vai fazendo cálculos para saber como é que está a média do atraso dos pacotes naquele trecho e como é que está a variância, né? Então, de posse dessa média, de posse dessa variância, ele calcula o quanto ele deve esperar para reproduzir aquele áudio, né? Aquele trecho de áudio, né? Então, ele fica recalculando isso para cada um dos trechos subsequentes do áudio, né? Então, ele vai calculando novas médias, vai calculando novas variâncias e ele vai se adaptando dessa forma. Então, em vez da reprodução ser um negócio é, linear desse jeito aqui, né? O atraso da reprodução que ele impõe, né, na hora de fazer a reprodução no receptor é uma reprodução não linear. Vamos ter trechos de voz que vão ter um certo atraso, no trecho seguinte pode ser que seja um pouquinho menos, um pouquinho mais, então ele vai adaptando isso, né, de forma contínua. Okay? E aí, como é, isso é para você driblar a questão da variância do atraso, né, do VoIP. E como é que você dribla, como é que você minimiza a questão dos erros, né? Então, existem três técnicas principais aqui para melhorar essa questão na presença de erros dos pacotes do VoIP, né? Você pode utilizar esquemas de FEC, né, que é correção de erros. Você pode usar interleaving, né, que é a intercalação de pacotes. Ou você pode ocultar os erros, né? Então vamos ver rapidinho o que é o FEC, né? O FEC tá. O FEC é o seguinte: você vai fazer uma correção de erros, tá? Ou seja, você transmitiu o seu pacote de voz, né? Esse pacote ele vai ser transmitido e vai chegar lá no receptor. Toda, toda ação, né? Ou todas as técnicas que envolvem correção de erros, você tem que ter necessariamente a transmissão de dados de redundância, tá? O que a gente chama aqui de informação redundante. Você precisa anexar ao teu pacote de voz original, você precisa colocar junto dele, né, uma informação redundante que é justamente essa informação redundante conjunto com a informação original vai permitir aos algoritmos de FEC no receptor, né, detectar e corrigir algum erro, tá certo? Então, ele dá um exemplo aqui, por exemplo. Ó.
você tem aqui 4 pacotes de áudio de VoIP que foram codificados, né? Que a gente chama aqui de fluxo original do áudio, né? Só que, além do fluxo original, você codifica esse mesmo fluxo com a resolução mais baixa e gera aqui uma informação redundante que você vai anexar aos pacotes originais. Então, por exemplo, quando você vai transmitir o pacote 2, você transmite o pacote 2 original e transmite uma versão de resolução mais baixa do 1. Tá vendo que o tamanhozinho do 1 aqui é menor do que desse, né? Quando você vai transmitir o 3, você junta nele uma informação de redundância, né? Com uma cópia do pacote 2 com a resolução mais baixa e assim por diante. Tá? E aí você transmite essa informação a mais. Né? Então veja aqui que você precisa gastar recursos de rede para transmitir essa redundância. Claro que isso vai ter um benefício depois de você diminuir a questão dos erros, né? Então é um custo-benefício que você precisa ter. Vamos supor que esse pacote aqui, o 2 redundante mais o 3 foi perdido, tá? Então na hora que esse receptor ele for restaurar o fluxo de áudio, né? Ao detectar que esse pacote aqui foi perdido, o que é que ele faz? Ele pega a parte do 3 que foi transmitido como redundância, mesmo que seja com a resolução com menos bits, né? Mas ele coloca aqui na lacuna que foi gerada, no buraco que foi gerado. Então ele aqui consegue ter uma restauração do sinal de áudio quase perfeita. Né? Em vez de ter uma perda total aqui do 3, né, pelo menos ele conseguiu aproveitar aqui um pacote 3 com a resolução menor. Mas aí, aos ouvidos de quem está escutando, né, isso aqui é muito melhor do que ter somente o 1, o 2 e o 4. Ok? O interleaving, o que é que significa o interleaving? É uma mistura. Tá? Você tem aqui um fluxo original de pacotes de VoIP, né, do 1 até o 16, né? E em vez de você transmitir diretamente do jeito que está aqui, você faz uma mistura. Você pega o 1, o 5, o 9 e o 13, né, e transmitem eles juntos. Você pega o 2, o 6, o 10 e o 14 e transmitem juntos, né? Então você faz essa mistura, você transmite, né? Na hora que você recebe por, por advento de algum problema, você pode ter uma perda, tá certo? Mas você tem um processo de desembaralhar lá no receptor, né? Então o receptor, ao desembaralhar os pacotes, né, ele não vai perder um bloco inteiro, ele vai perder partezinhas pequenas de cada um dos blocos. Então, quando o receptor ele vai escutar essa mensagem, é muito melhor para ele, né? Fica muito mais, a qualidade fica melhor de áudio, né? Reproduzindo dessa forma aqui, com essas pequenas lacunas, do que se ele tivesse uma lacuna grande aqui, um buraco grande, né? No caso anterior. Mas qual é a desvantagem do interleave? A desvantagem é que ele aumenta a latência da comunicação, porque precisa esses passos intermediários aqui. Precisa esse passo intermediário de fazer esse embaralhamento e de fazer o desembaralhamento, né? Então ele precisa esperar quatro blocos de áudio chegarem para poder embaralhar e depois desembaralhar, né? Porque antes ele já poderia transmitir logo o primeiro bloco, né? Já transmitia o primeiro bloco, depois logo o segundo, ou seja, o atraso ia ser menor. Agora ele tem que esperar os 4 blocos para poder transmitir. Então isso gera um atraso. E a questão da ocultação de erro, o que é que é? A ocultação de erro é quando você detecta que perdeu um pacote, né? Por exemplo, você perdeu esse pacote aqui, ou esse conjunto de pacotes. Na ocultação do erro, o que é que faz? Ou você repete o bloco anterior, né? Você pega aqui o 2, 6, o 10 e o 14 e repete ele aqui, na esperança que isso não vai
distorcer muito a tua mensagem, né? Ou você faz o que a gente chama de interpolação. Interpolação é como se fosse um cálculo de uma média, né? Você pega o bloco anterior, né, combina com o bloco posterior, né, faz uma espécie de média entre eles, uma interpolação, e coloca isso no lugar da lacuna que existia, tá certo? Então, como esses pacotes, eles vão estar codificando, né, a nossa voz ela é formada de fonemas, né, onde esses fonemas vão estar formando as sílabas, as palavras, as frases que a gente está querendo, né, passar na mensagem. Então, esses fonemas, às vezes, eles são, quando você tem blocos adjacentes, né, blocos vizinhos, esses fonemas eles são parecidos. Então, às vezes, funciona de você pegar um bloco anterior, né, e replicar ele no lugar daquele bloco que perdeu. Então, você é como se tivesse uma continuação do mesmo fonema, você não percebe muito isso, né? O ouvido humano não percebe. Então, se você fizer uma média de um bloco do antes e depois, também o ouvido humano ele consegue tolerar bem essa correção, né? Que é feita. Então, existem essas estratégias, né, para lidar com essas dificuldades do VoIP, né? Tanto em relação do atraso, como em relação à perda dos pacotes.